Bom dia, paz de Cristo. Quero deixar uma nova mensagem da parte de Deus, amém, nessa manhã, que se conta no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 11, amém? Assim sucedeu nessa manhã para cada um de nós. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra se está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás com compartimentos na arca, e a betumarás, por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás 300 côvados do seu comprimento da arca, e 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Sabemos aqui que, vamos parar um pouquinho aqui no versículo 16, né? Sabemos que aqui a mensagem de Deus para nós se conta falando sobre a arca de Noé, né? Noé foi um homem, né, que ouviu a voz de Deus, e Deus deu uma ordem para que ele construísse a arca. Essa passagem é muito conhecida, fala sobre o dilúvio, quando Deus falou que era destruir a terra com água. E eu, imaginando aquela época que Noé estava construindo a arca, eu pude imaginar assim, pensar que quando aquele povo passava vendo Noé construindo a arca cada dia, aquele povo não acreditava que o mundo seria destruído em água. Não é isso? Noé talvez anunciando a palavra de Deus, muitas das vezes de repente até foi zombado, não acreditaram nele quando ele anunciava sobre o fim do mundo. Acredito que os homens naquela época eles estavam tão corrompidos que eles não queriam saber nada que viesse de Deus, queriam viver as suas vidas da sua maneira, estavam ocupados com os seus afazeres e não se preocupavam com a voz do profeta, quando o profeta anunciava sobre o final do tempo. Passavam para lá e para cá, talvez até olhando para aquela construção, mas não acreditando no que o profeta anunciava. Talvez até zombaram de Noé, talvez até chamaram Noé de louco, porque Noé ficou muito tempo construindo a arca, porque a arca foi imensa. Sabemos que demorou bastante tempo, né? Como diz aqui na palavra de Deus, né? Que ele demorou um bom tempo para construir a arca. E mais à frente vamos ver que Deus até separou cada casal de animal de cada espécie, para que viesse a ser guardado ali dentro da arca por Noé. Deus se preocupar até com os animais. Não é isso? Deus, ele faz tudo certo. Ele falou com o profeta para anunciar ao povo que realmente a terra ia ser destruída. Muitas vezes Deus usa um profeta para falar e o homem não acredita, né? A arca hoje representa a casa do Senhor, né? Um lugar de refúgio, de proteção. E muitos não querem ouvir a voz de Deus, muitos não querem buscar a face do Senhor. É importante sabermos que Deus, ele faz tudo certo. Deus, ele faz tudo certo. E ele se preocupa com cada um de nós nessa manhã, como se preocupou com aquele povo, com a família de Noé. E mais à frente, aqui no capítulo 7, Deus começou a separar os animais, né? Um casal de cada espécie. E vemos também que Deus, ele não faz acepção, né? Deus também não escolhe idade. Mais à frente vamos ver que Noé tinha 600 anos quando Deus falou com ele. E Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer.
Ele desperta cada um de nós nessa manhã para que venhamos a construir a nossa arca espiritual, para que venhamos nos fugirmos desse mundo corrompido, não nos envolvermos com as vaidades desse mundo, mas ouvirmos a voz do profeta, assim como o povo, aqueles que foram e ouviram a voz de Noé foram salvos. Deus quer que cada um de nós venhamos ser salvos nessa manhã. Deus não quer que nenhum de nós nos envolvemos com coisas desse mundo, dessa terra. Mas Deus hoje nos desperta a uma separação, uma santificação. Noé, ele anunciou sobre a destruição. E aqueles que ouviram a voz de Noé, os obedientes, realmente foram guardados por Deus. Vamos ler mais à frente. Vamos continuar lendo aqui no capítulo 7. Depois disso, o Senhor Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tornarás para ti 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7, macho e fêmea, para que se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Versículo 6. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. E era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 600 anos. Mas Deus ainda falava com Noé. Deus, ele não tem muito esse negócio de idade, de escolher para falar, ou classe social. Deus usa quem fala, eis-me aqui. E hoje, pela manhã, o Senhor tem falado ao meu coração sobre separação, a separação, a santificação. Ele nos desperta nessa manhã a nós nos separarmos, né? Ele nos desperta nessa manhã a estarmos ligados na sua vontade, para que venhamos a estar na arca da salvação, que representa a igreja, para que venhamos ouvir a voz do profeta, que representa o nosso pastor, assim como Noé era o profeta naquela época, e muitos não ouviram. E vamos ver mais à frente o preço daqueles que não ouviram a voz do profeta. Quando Deus anuncia sobre santificação e separação do mundo, isso quer dizer que Deus, ele vai fazer a separação entre o joio e o trigo, como foi feito aqui nessa passagem do dilúvio. Tem um versículo aqui que eu separei, que o Senhor me chamou muita atenção, que foi no capítulo 7, versículo 16, diz assim a voz do Senhor: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Deus fechou a arca por fora. Noé fechou a arca por dentro, e Deus fechou a arca por fora. Mas em que Deus me despertou? Quando Deus selou a arca por fora, nada mais podia entrar naquela arca. Nada mais. Aqueles que ouviram a voz de Deus estavam seguros dentro da arca. Mas aqueles que não ouviram e foram desobedientes, a chance foi dada. E Deus fechou a porta. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus é justo. Deus é Deus de ordem e organização. Deus, quando fechou a porta por fora, ele conhecia o coração de Noé. Eu perguntei ao Espírito Santo nessa manhã, me despertou muito esse versículo. Na parte B, quando diz: e o Senhor a fechou por fora. Deus conhecia o coração de Noé. Se você fechar os seus olhos e imaginar essa passagem do dilúvio, quando começou a tempestade, o temporal, e a terra começou a ser alagada por água, e os homens da face dessa terra começaram a se afogarem, você imagina a loucura que deve ter sido, a gritaria, o sofrimento, o desespero do povo.
E o Espírito Santo palestrava comigo. Eu fechei por fora, Deus falou no meu coração, porque eu conhecia o coração de Noé, ele abriria a porta. Mas Deus, ele faz separação do obediente para o desobediente. Quem está na presença dele, ele guarda. Mas quem não está, Deus é justo. Deus diz sobre a obediência e desobediência, o castigo e as bênçãos. A bênção é obedecer, o castigo é desobediência. Deus conhecia o coração de Noé, e em toda essa passagem do capítulo 6 e 7, Deus me frisou bem esse versículo 16, capítulo 7, versículo 16, na parte B, quando ele diz que fechou a porta por fora. Ele conhecia o coração de Noé e sabia que Noé tinha um coração bom. Se dependesse de Noé, todo mundo ia ser salvo, porque Noé, ele anunciou isso há anos para o povo, mas o povo não quis ouvir. Mas quando viu o perigo, quando viu que estava apertando para o lado deles, quando viu que realmente a arca ali estava por cima da água e que eles estavam afogando, estavam morrendo, eles devem ter ficado em desespero, batendo na arca, socorro, socorro, pedindo pela misericórdia de Deus. Mas Deus selou por fora. Isso representa a autoridade que Deus tem sobre cada carne. Deus, ele conhece a cada um de nós e quer de cada um de nós hoje uma separação do mundo, entende, irmãos? Deus não quer a nossa vida envolvida com coisas desse mundo, não. Deus quer que você nessa manhã entenda isso, porque quando ele voltar, ele vai selar a arca e não terá mais tempo para nós. Então hoje Deus nos chama ao arrependimento, à separação. Deus nos desperta a nós separarmos a nossa vida para Ele e ouvirmos a voz do profeta,